Olá, tudo bem? Eu sou o Jeremias Gomes, você está aqui comigo no Vida e Companhia. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 970 milhões de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental. No Brasil, o IBGE mostra que 11% da população relata sintomas de ansiedade ou depressão. E nesse cenário, a psicanálise ganha relevância como uma profissão que escuta o inconsciente e promove o autoconhecimento profundo. Hoje você vai descobrir como é que funciona o trabalho de um psicanalista, quais são os principais desafios do consultório e por que a profissão tem crescido no mundo tão acelerado. Para isso, eu recebo Vanessa Rocha. A Vanessa é psicanalista clínica, é especialista em relacionamentos, terapeuta integrativa e ela é autora do livro Autocura e fundadora do Instituto Reiki Master. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, Jeremias. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que o nosso bate-papo seja muito proveitoso a todos. Vai ser, com certeza. Eu sou muito curioso nessa área. Aliás, eu já falei um pouco do seu currículo. Fala um pouco da sua trajetória, porque você vem do mundo corporativo também, depois migrou para essa área. Entendendo a sua trajetória, a gente já explica um pouco como é que segue essa área. Maravilha. Eu venho do mundo corporativo depois de um pouco mais de 20 anos como executiva do mercado corporativo em geral, os últimos 10 anos no mercado de seguros, de grandes riscos. Fui executiva de multinacional e passei, como muitas pessoas, como os dados que você trouxe, né, por psicopatologias. Eu cheguei a ter burnout, síndrome do pânico, depressão, por conta do estresse do trabalho. Eu trabalhava 16 horas por dia, viajando muito. E nesse meu processo particular, né, como paciente, como analisanda, eu me apaixonei pela terapia, me apaixonei pela psicanálise, que para mim mudou completamente a minha vida, entender esses gatilhos mais antigos, esses padrões que eu repetia e nem sabia que repetia, desse trabalho quase que workaholic demais, né, e que me levava a uma exaustão muito profunda. E esse meu processo de cura, vamos dizer assim, foi o que me inspirou a estudar as terapias integrativas, a estudar o Reiki Usui tibetano, que eu sou mestre, e especialmente a psicanálise clínica. Ah, que bacana. Reiki tibetano, gente, dá uma inveja aqueles tibetanos, aqueles meditadores, assim, eles estão sempre rindo, assim. E, aliás, os estudos mostram que as pessoas mais felizes do mundo é aqueles meditadores, assim, né? E isso foi analisado com imagem do cerebral mesmo, né? Isso mesmo, né? Tem dados estatísticos que mostram, né? Neurociência já trabalha isso, né? Apresentando esses dados daqueles que usam da meditação como parte da sua rotina de autocura, de bem-estar, né? O quanto que consegue ter uma vida um pouco mais leve, mais fluida, né? E o quanto isso também reduz os sintomas psicopatológicos, digamos assim, né? Que vêm do estresse mental, corporal, emocional, né? A gente toma banho todo dia, eu acho que a maioria toma. No Brasil, o pessoal toma mais de um, né? Mas é tipo uma limpeza mental, né? É como se você tivesse os pensamentos tudo numa poeira e você tem que parar e a poeira baixar e se enxergar, né? Respirar, né? A gente desaprendeu um pouco como respira, né, Gerê? Assim, a gente está sempre correndo, né? E a meditação te leva para um lugar de vamos respirar um pouco, né? Pois é, e esse mundo que eu fico olhando assim com inteligência artificial, pessoal, tem várias vertentes, porque é muito novo, cada um fala uma coisa. Não, daqui a pouco a gente vai, os robôs vão fazer tudo e a gente vai, vamos só cuidar dos nossos hobbies, vai ser maravilhoso. Mas isso nunca acontece, a gente fica cada vez mais acelerado, cada vez mais louco. Tem um campo grande aí para a psicanálise aí, né? Demais, porque a psicanálise, ela nos leva a nos ouvir. Ela nos leva a entrar no mais profundo da nossa mente, que é o inconsciente. O inconsciente. Mas antes de falar dessa área e a gente explicar essa profissão, porque esse é o nosso objetivo, vamos classificar a partir daquilo que a gente já conhece. Por exemplo, psicologia, porque o pessoal confunde às vezes. Sim. Psiquiatria, psicanálise, são campos distintos, diferentes. Como é que funciona? Dá uma visão para a gente. Claro, claro. A psicologia, ela tem uma abordagem mais ampla, né? Uma abordagem que traz diagnósticos, tem várias vertentes, tem a psicologia profunda, tem a psicologia comportamental cognitiva, que talvez acho que é a mais conhecida, digamos assim. O pessoal né? usa aqueles
tipo jogos, né? É bem interessante, é bem É legal. muito legal, né? Isso é a psicologia no geral, digamos assim. A psicoterapia, ela já tem essa abordagem mais cognitiva e a psicanálise, ela tem uma abordagem, eu costumo fazer uma analogia interessante, é como se a psicoterapia, ela fosse a jardinagem, podar as plantas, e a psicanálise, ela cuida da raiz. É o tal do inconsciente. São os gatilhos lá de trás, as causas principais daquela questão que hoje gera aquele comportamento. Então, a psicanálise, ela meio que vai de trás para frente, né? Então, é um pouco dessa diferença. A psiquiatria é a medicina que cuida da saúde mental, né? Que codifica as doenças psicológicas, psicopatológicas, né? É a psiquiatria e a medicina. E aí a psiquiatria entra medicação e tudo mais. Medicação. É ele que pode dar medicação. Pronto, exatamente. Mas o psicólogo, ele indica para o psiquiatra. O psicanalista também pode indicar para o Também, psiquiatra? super. Eu indico, se eu percebo que o paciente está denotando sintomas de depressão, por exemplo, que é mais comum, infelizmente, né? E eu sinto que a coisa está indo para esse lugar, eu indico um psiquiatra. A gente deu os números abrindo o programa, né? Depressão é o problema do século, né? Agora, me fala uma coisa, nosso objetivo aqui é falar para as pessoas que querem seguir essa profissão. Então, você pode falar para a gente como é que é a formação disso, Claro. por favor? Olha, a psicanálise é muito interessante porque ela é um método científico, então já até desmistificando um pouco o que as pessoas acham, né? Para estudar a psicanálise não precisa ser médico e também não precisa ser psicólogo. Freud vai dizer que a psicanálise ela tem 3 pilares principais. Para ser um psicanalista, o que eu preciso ser? Primeiro, eu preciso ser um analisando, eu tenho que ser paciente. Eu tenho que ter anos de autocuidado e estar em um divã também, e estar no lugar do paciente. O segundo pilar que Freud vai trazer para nós é a teoria psicanalítica, são os estudos. O próprio Freud, com uma base incrível desde 1900, né, com a interpretação dos sonhos, as psicopatologias do cotidiano, os textos de Freud sobre a teoria da sexualidade, enfim, são assim inúmeros conteúdos, são focar no estudo teórico, que perpassa sim por Freud, mas nós temos Lacan, nós temos o Winnicott, nós temos Jung, incrível, com todo o conhecimento do inconsciente coletivo, que é um conceito muito, muito interessante. Adoro, vejo uns vídeos, a gente estava te falando na internet, eu aprendo tanto com Jung. É maravilhoso. E o inconsciente coletivo é isso que a gente até estava conversando antes, né? Por exemplo, moramos em São Paulo, uma cidade agitadíssima. Você sai de um metrô, você pode estar calmo, você sai estressado. E você pega o jeito, né, da cidade, né? Diz que o paulista sai por aí estressando os moradores dos outros estados, porque ele chega, ele quer um restaurante rápido, ele quer a bomba de gasolina rápido no carro dele. Exato. Até ele parar, né? A gente pega um pouco disso. Esse é o inconsciente coletivo, ou seja, uma cidade muito dinâmica, né, muito urbana, com pouco elemento natural, digamos assim, né? Muita pedra. Muita pedra. E o terceiro pilar, Freud vai falar que é a supervisão. Então, resumindo, para ser um psicanalista, eu tenho que ser um analisando, eu tenho que estar cuidando da minha saúde mental enquanto paciente de psicanálise. 2, eu preciso mergulhar nas teorias psicanalíticas e, assim, é muito estudo, gente, é muito estudo. E 3, ter uma supervisão psicanalítica. O que é isso? Depois que a gente forma, né, que você conclui seu curso, um psicanalista te acompanha, supervisiona os seus atendimentos, supervisiona como que você está conduzindo com o paciente. Que legal. Né? Você se formou você me falava que tinha algumas escolas, enfim, né? Isso. Eu me formei pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, o IBPC, uma escola que eu gosto muito. E isso fica aqui na capital paulista? Sim, sim. E tem outros também? Nós temos aqui em São Paulo a Sociedade de Psicanálise, né, que é extremamente conceituada, que está ligada à Sociedade Francesa original de Freud, né, também é uma escola incrível. E o fotógrafo dela é maravilhoso também, gente. Olha cada foto linda que eles tiram. Isso é uma formação? Você que fez? Sim, sim. A gente volta daqui a pouco na outra foto, que tem várias meninas ali, né? É um trabalho com mulheres inspirados no livro da doutora Clarice Píncola Estés, chamado Mulheres que Correm com Lobos. É bem legal. Nossa, o título é bem... Ah lá, a foto ali, olha todas parceria elas com a Dani La Salve, é uma amiga que está ali, que é cantora e cantoterapeuta. A gente trabalha a arte também. Esse curso
por exemplo, que você teve essa formação, demora quanto tempo? Esse foi um workshop de um dia. Ah, foi um workshop. Não foi uma formação. Não. Você não forma, assim, você fez... Formo, sim. Formo terapeutas integrativos com o curso Sintonia de Cura e também sou professora do Senac São Paulo. Quando abre turmas, na verdade, eles me chamam, né? Que bacana. Para iniciar terapeutas no Reiki 1, 2 e 3. Ah, legal. Agora me fala uma coisa, quem quer ser um psicanalista, então procura, tem essas duas escolas que você falou, mas a gente estava falando para São Paulo e Brasil todo. Por onde ele começa? E essa formação demora quanto tempo? Olha, a que eu fiz, vai muito do tempo nosso de estudo, né? Também, da nossa dedicação. Levou 1 ano e meio, acho quase 2 anos, assim, a formação completa, considerando também o período de supervisão e tudo mais. Eu costumo dizer o que eu aprendi, tô falando assim da minha experiência. Psicanálise a gente vai estudar para a vida toda. Até hoje, o meu analista, às vezes eu falo, faz supervisão desse caso aqui para mim, quando eu pego um caso assim que eu falo, meu Deus, humildemente eu vou lá e peço ajuda, né? Então a gente tem que estar sempre buscando a supervisão, a teoria e se analisar. E continuar se analisando, ser paciente. Eu acho que essa é a chave. Mas você começa, o nome certo é clinicar mesmo? E é a partir depois que você se forma ou tem tipo um estágio antes? O período da supervisão costuma ser considerado um estágio, né? A gente fica aí uns 6 meses atendendo com supervisão, é como se fosse um estágio. Então, assim, a pessoa pode ter uma outra profissão, ela não precisa ser médico nem psicólogo, mas ela pode ter qualquer profissão e ela fala, não, agora eu vou fazer uma formação, geralmente é um curso livre, né? Isso. Mas para você atuar na psicanálise, né? Isso. Interessante. E o que você diz para a pessoa que está interessada, assim, como que ela deve perceber se é o momento dela, se é isso mesmo que ela quer? É começar a fazer e ir em frente, né? Não tem muito o que dizer, né? Mas sabe uma coisa legal, Gerê, assim, que foi para mim? Pensar como paciente. Por exemplo, eu sou muito científica nesse aspecto, né? Apesar de também ser terapeuta integrativa, cuidar dessas outras terapias holísticas. Mas, assim, a psicanálise, para mim, eu comecei a despertar o interesse em estudar quando eu vi o efeito dela na minha vida. Então, acho que é legal, assim, quem já é paciente de psicanálise, eu, por exemplo, não recomendaria alguém estudar psicanálise sem nunca ter feito análise. Entendi. Sabe, estudar psicanálise sem nunca ter sido um analisando, sem nunca ter sido um paciente. É uma sugestão minha, assim, eu acho que é legal você estar no divã também, né? Exatamente. E a gente vai saber do divã depois do intervalo. Será que sempre tem o divã? Porque fala em psicanálise, a gente já vê aquela pessoa deitada naquele sofá, de costas, conversando. Será que é sempre assim? Como que é o desafio diário, todo dia que quem se forma nessa área e atua, né? Quais são os casos mais complexos que ela já pegou? A gente vai saber depois do intervalo. Eu volto já. Estamos de volta aqui no Vida e Companhia, conversando com a Vanessa Rocha, que é psicanalista clínica, especialista em relacionamentos, é terapeuta, né? Então, está explicando muita coisa. No primeiro bloco, ela já falou para a gente o curso, o tempo que é, as escolas que você procura. Pode até falar um pouquinho depois, viu, Vanessa? Mas vamos saber do dia a dia. Eu brinquei aqui antes do intervalo, o divã. Esse divã ainda existe, mas nem sempre é necessário. Aquela coisa de ficar sentado no sofá, olhando para o outro lado. Aliás, por que tem isso? Sempre essa imagem? Para que era isso? Desde a época de Freud, né, vamos dizer assim, uma forma de, talvez, quebrar a inibição, vamos dizer assim, da pessoa falar livremente, porque a base da psicanálise é a escuta ativa do psicanalista e do lado do paciente a fala livre e sem julgamento e o que vier, né, na mente, digamos assim. É diferente de um psicólogo, então? Tem essa diferença, sim. Se bem que, assim, a parte da escuta ativa, associação livre, eu acho que em todas as linhas, né? Mas eu quis dizer a diferença dessa coisa do divã, né? E aí Freud tinha isso, os pacientes ficavam de costas, deitadinhos num divã e tal. Eu acho que como tudo na vida, todo método evolui, não é isso? Então vieram caras bem mais disruptivos depois dele. Hoje o divã, para mim, é uma coisa mais simbólica. Eu até tenho, mas o paciente ele fica virado para mim. Eu gosto de olhar nos olhos da pessoa, até mesmo porque ali a gente estabelece uma transferência, uma confiança, né?
e eu percebo que a pessoa fica mais à vontade. Mas eu tenho colegas que ainda usam esse método tradicional. E ainda tem o online, que muita gente faz. Você faz também, né, online? Eu faço online. O pessoal se adapta ao online? Super. E a pandemia, né, que nós vivemos, as pessoas, quem não se adaptou, teve que se adaptar, né? Porque aumentou a procura por análise, por terapia, né? E mulher procura mais. Mulher esmagadoramente. Os homens ainda são, como é que eu uso essa palavra aqui? Recalcitrantes ainda. Eu prefiro não me pronunciar. Mas sim, a maioria esmagadora são de mulheres. Mas fala um pouco desse cotidiano, porque aí a gente já tira a curiosidade de quem nunca fez uma sessão e também de quem quer seguir essa profissão. Eu chego lá, agendei e tal, vou ter meia hora de conversa, 1 hora. Você analisa isso com muitas sessões para poder dar não sei se é diagnóstico, enfim, como é que funciona? A princípio a gente não dá um diagnóstico, né? A gente apoia, usando a técnica da associação livre, esse paciente a elaborar, né? Porque o que eu não consigo elaborar, eu não consigo resolver. Então, eu tenho um problema, eu entro e saio de relacionamentos ruins e tal. Mas a gente tem que elaborar o que está por trás disso para então conseguir quebrar um padrão, por exemplo, né? Então, é bem complicado a gente definir tempo. Eu, Vanessa, brinco até com os meus pacientes que eu não gosto de ficar com o paciente muitos anos comigo, não. Eu dou alta, eu falo, vai viver a sua vida, porque... E tem gente que se dá alta também, é engraçado. Se dá, não, já tô bom. Geralmente é quem não está preparado que se dá alta. A alta tem que vir do profissional, né? É verdade. Exato. Mas eu brinco assim, né, com os meus pacientes, porque eu realmente acredito e vivi isso na pele, que a psicanálise, ela nos ajuda a resgatar a nossa autonomia. Então, eu resgato a minha autonomia, elaboro minhas questões, entendo os gatilhos do passado, sabe? Então, se o meu papel como psicanalista é apoiar o paciente a resgatar a autonomia dele, eu, Vanessa, de novo, né, tem várias vertentes aí, eu acredito que se eu prendo esse cara comigo 10 anos, que autonomia ele teve? É verdade, não, adorei. Agora me fala uma coisa, a pessoa quando ela fala das questões psicológicas, das emoções, ela mesma, o cérebro vai ajudando ela a entender, acho que deve ser comum a pessoa falar, Vanessa, eu falando com você, eu mesma ou eu mesmo já meio que entendi qual que seria o caminho e a solução. Isso acontece, e geralmente a pessoa está certa quando ela fala isso? Olha, eu vou dizer que muitas vezes né? sim, porque exatamente ela conseguiu elaborar. Ela elaborou, ela entendeu. Posso te dar um exemplo muito interessante? Eu tive uma paciente, tenho, né, ainda, e ela tinha uma questão de roer as unhas até sangrar os dedos. Nossa. Sim, de ansiedade e tal. E ela já está comigo um tempo. E aí a gente chegou no momento ali da Associação Livre, falando um pouco das questões, ela teve um insight. Porque a gente concluiu que depois que sangrava, ela parava. Ou seja, ela não ela sangrava, ela mordia os dedinhos até sangrar. Quando sangrava, ela ficava calma. Ela conseguia tocar o dia, olha que coisa, né? E aí eu falei, mas poxa, eu tenho uma relação com sangue, né? Que é um gosto ruim, né? Não é uma coisa agradável. E olha o insight dela, ela falou assim, eu estava aqui falando com você, me veio à memória que a minha mãe uma vez me contou que quando eu estava muito agitada e ela me dava o mamar, eu mamava até sangrar o bico do seio da minha mãe. E ela mesma lembrou ela isso? lembrou. E que ela lembrou que um dia a mãe dela contou isso para ela. E ela falou assim, minha mãe dizia que eu só ficava quietinha depois que sangrava. E eu falei, você consegue perceber associar uma coisa na outra? Ela falou, com certeza, eu quero o colo da minha mãe, eu estou cansada. Entendi. Aí é dar esse passo atrás para entender a raiz do problema, para você elaborar isso. Ela parou de roer os dedos. Parou. Que maravilha. Parou de roer os dedos. Isso deve ser muito interessante. E cada caso você vai elaborando. Conta mais um aí que é bom, esses casos é bom. Deve chegar muita coisa, né? Mas, por exemplo, sei lá, a pessoa está com síndrome do pânico, ou está num relacionamento que ela não tem coragem de acabar, ou não aceita o próprio corpo. Aí você dá sempre esses passos. Tem mais algum que você puxa pela memória, assim? São tantos, tem sim, com certeza. Projeção paterna, por exemplo, em relações hétero, né, normativas,
mulheres projetando pai nos homens, assim, isso... Ou os homens projetando mãe também. Mãe também, né? Mas como eu atendo mais mulheres, eu verdade. acabo tendo mais... Os homens não vão lá na psicanálise para a gente entender os homens, vamos lá para entender. Exato. Mas tem um exemplo interessante de... É assim... Vou dar até um exemplo bem genérico que engloba umas 3 pacientes, para você ver como que é comum, recorrente, né? Quando a relação perde o libido. Olha, eu não tenho mais libido, eu não sinto vontade de ter uma intimidade com meu parceiro, porém não consigo pensar em sair dessa relação porque com ele eu me sinto protegida, me sinto segura, a gente conversa... E aí, claramente, né, depois, óbvio, de muita investigação, a própria paciente começa a entender que ela está projetando o pai por algumas carências de um pai, na época presente, no marido. E aí você não vai ter libido com seu pai, vai? Complicadíssimo. Não tem como. E a mesma coisa também deve ser muito recorrente mães que assim, e hoje é mais comum talvez, que assim, já tiveram os filhos e de repente tem aquela questão do síndrome do ninho vazio, os filhos foram embora, mas ela continua naquela, meus filhos têm que ficar perto de mim. Já passou aquela fase, né? Ela pode até agora começar uma vida ativa totalmente separada do instinto materno que já passou, mas aquilo fica muitas vezes, isso deve ser muito comum, né? É comum e isso também está, especialmente pacientes talvez de gerações mais antigas, vamos dizer assim, que aprendeu que o ápice da sua vida era casar e ter filhos e constituir família, né? Então, as mulheres que passaram por isso e que talvez não alcançaram a sua independência financeira, profissional, quase sempre quando os filhos se casam, ficam ali com aquela sensação, eu perdi função, que função eu tenho agora? Se a minha profissão a vida inteira foi ser mãe. A mesma acontece às vezes com os idosos, que a pessoa se aposenta e tinha tudo naquela profissão e depende, do nada aposentou, acabou tudo. Acabou. A gente tem que se preparar. Isso é o preparo para a vida toda. Mas, gente, e se deixar, eu vou fazer uma sessão minha aqui com ela aqui, mas eu quero mostrar para ela aqui o livro. Olha que livro bonito essa capa aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa câmera, talvez na 3. Ah, tá bom. Aqui tá ótimo. Ó. Vou mostrar aqui perto. Deixa eu tirar aqui do lado para vocês verem. Como é que você começou esse livro aqui? O que te deu vontade de escrever? A minha história, basicamente, são relatos autobiográficos, autoficcionados, é claro, né, para respeitar aí os personagens da minha vida, né, e não expor tanto assim, é claro. Então, é um livro autoficcionado, mas que basicamente traz os meus relatos, as diferentes versões que eu vivi e depois minha transição de carreira também, né? Nossa, então tá aí. Quem quiser comprar, é Autocuro da Van Rocha. E você está nas redes sociais, Instagram, tudo aí, né? Então dá para o pessoal procurar. E foi publicado na Amazon. Que ótimo. Me fala uma coisa então, para a gente fechar, porque agora só tem 3 minutinhos. Quem quer seguir essa profissão, tem muito, eu acho que uma questão relevante também, que para outras áreas correlatas como psicologia, é a pessoa, por exemplo, tem uma pergunta aqui, ó, como lidar com o sofrimento dos pacientes sem se sobrecarregar? Isso, a pessoa tem que estar preparada também, né? Tem, nossa, esse é um ponto bem sensível, mas a gente vai aprendendo a manter a neutralidade, né? Um olhar empático, porém neutro. Não é fácil. Se eu disser aqui que é muito fácil, não é. Porque às vezes a gente ouve coisas que somos seres humanos, dói na nossa alma, né? Mas a gente, com o tempo, vai aprendendo a ficar nesse lugar neutro, porém não entrar no lugar do suposto saber, que é o que Lacan vai falar, que é quando a gente acha que pode resolver o problema de todo mundo. Que o terapeuta, né, o psicanalista vai ser o salvador da pessoa. Não, nós não seremos. Nós vamos ajudar a pessoa a elaborar e a concluir os melhores insights para ter uma mudança de vida, né? Adorei falar com a Vanessa, porque ela espera, eu sou ansioso, né? Às vezes nem espera a pessoa falar e já fala em cima, ela espera, responde, assim, é uma psicanalista mesmo, ela sabe ouvir, mas dá um recado final, porque quem quer seguir essa área precisa ter uma boa escola, porque também a gente, infelizmente, foi muito desvirtuado, gente que faz curso rápido e já começa a atender, então isso para quem procura, é bom saber procurar, se tem associações para a pessoa procurar o nome de alguma coisa, referências, e para quem vai fazer também, fazer uma boa escola, enfim, porque é uma coisa séria. Eu vejo que você é uma profissional muito séria, queria que você encerrasse com esse recado.
Eu vou sempre sugerir, né, buscar as escolas mais tradicionais, digamos assim, que estão no mercado. O próprio instituto onde eu estudei, né? Eu vou puxar a sardinha para os meus... É o meus Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. São profissionais incríveis. Até hoje eles lançam um curso ou outro, uma extensão ou outra, eu vou lá e faço, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. E a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo também, eu acho que é um caminho. E estudar, gente. Estudar, ler e estudar. Estudar. Maravilhoso. Muito obrigado, Vanessa Rocha, psicanalista clínica e especialista em relacionamentos, terapeuta integrativa, também autora do livro Autocura e fundadora do Instituto Reiki Master. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E olha, você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua companhia. Mande aí as suas sugestões que a gente vai trazendo aqui para falar das mais variadas profissões, que esse é o nosso papel aqui, colaborar com você para que você tenha um futuro aí brilhante na sua profissão, tá bom? Até a próxima edição.